Trabalho temporário, uma oportunidade para quem está sem emprego. Quem assina esse tipo de contrato também tem alguns direitos previstos em lei. É o que você vai ver agora. Julho é mês de férias, hora de arrumar as malas e viajar, esquecer do relógio. Mas para muitas pessoas, a diversão é outra. É nessa época que surgem vagas temporárias no mercado de trabalho. As promoções de inverno lotam as lojas. Um bom teste para treinar funcionários, já de olho nas vendas do fim de ano. Só nesta loja, dos 59 funcionários, 15 são temporários. O contrato temporário é assim. Quando menos se espera, as oportunidades aparecem. E mesmo tendo dia e hora para terminar, o contrato deve ser registrado em carteira. E o funcionário tem os mesmos direitos de um efetivo, como fundo de garantia, 13º e férias proporcionais, horas extras e INSS. O funcionário temporário só não tem direito ao aviso prévio e à multa de 40%, caso seja demitido antes do término do contrato. Para quem está de olho em uma vaga, é bom ficar atento. Ter uma boa dicção e ser extrovertido é fundamental para sair na frente em uma seleção. A gente procura pessoas, primeiramente, que queiram realmente um emprego, que precisem da oportunidade, né? E pessoas que queiram vestir a camisa da empresa. Islane é pura alegria. Depois de 6 meses desempregada, conseguiu uma vaga temporária como operadora de caixa. O período é curto, são apenas 3 meses de trabalho. Mas ela conta que está confiante para renovar o contrato. Desta vez, por tempo indeterminado. Eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Bem, para tirar as dúvidas sobre esse tema, nosso convidado de hoje é o advogado trabalhista Ronaldo Tolentino. Boa tarde. Boa tarde. A gente estava conversando aqui que tem uma diferença entre contrato temporário e contrato por tempo determinado, né? Por prazo determinado. A gente acaba chamando tudo de contrato temporário, isso é certo? É verdade. Existe, na verdade, o termo correto seria contrato a prazo. O que é o contrato a prazo? O contrato a prazo é aquele que se diferencia do contrato normal de trabalho que a gente tem no dia a dia, porque o contrato normal é um contrato que, a princípio, ele não tem tempo para terminar. É um contrato em que se renova sucessivamente todos os dias. Já o contrato a prazo, ele é um contrato em que, como o próprio nome diz, ele já tem uma data certa para terminar. Então, o gênero contrato a prazo tem 3 espécies, que é o contrato temporário propriamente dito, da Lei 6.019/74. Você tem o contrato por prazo determinado da CLT, do artigo 443, e você também tem o contrato por prazo determinado da Lei 9.801 de 98. E cada um deles tem as suas especificações, seus direitos? Seus requisitos, seus direitos, suas hipóteses para cada um desses contratos. O contrato temporário, por exemplo, em quanto tempo a pessoa pode ficar nesse emprego, por exemplo? O contrato temporário, regido pela 6.019/74, ele é um contrato que ele visa essencialmente uma substituição temporária do pessoal regular e permanente da loja. O que é isso, do estabelecimento? O que é isso? Você tem um determinado departamento, você tem um determinado número de funcionários no seu estabelecimento. E por algum motivo, você não pode, por um determinado tempo, dispor daquele funcionário. Por exemplo, você tem no seu estabelecimento 4 mulheres e acontece uma coincidência das 4 ficarem grávidas juntas. E aí as 4 saem de licença maternidade. Você fica sem 4 funcionários num período temporário, num período provisório. Nesse caso, você pode contratar pela 6.019. Ou ainda, no caso de acréscimo extraordinário de serviço, que foi o caso mostrado pela reportagem agora, em períodos de férias, períodos de fim de ano, períodos de Natal, né, períodos em que há um acréscimo extraordinário do serviço, e aí é uma necessidade extraordinária, uma necessidade temporária de contratar mais mão de obra. E o trabalhador temporário, ele pode ser contratado novamente, quer dizer, pode ser renovado esse contrato? No caso do trabalho temporário da 6.019, você pode, o período de contrato é de 90 dias, não pode ultrapassar 90 dias, salvo uma autorização do órgão do Ministério do Trabalho. Já no caso do contrato por prazo determinado da CLT, existe sim uma possibilidade de prorrogação apenas uma vez e por igual período. Você pode contratar, o prazo são de 90 dias, eu posso contratar por 45 mais 45, 30 mais 30, desde que não extrapole uma prorrogação e nem extrapole o período total de 90 dias. Ok, a gente tem uma pergunta das ruas, vamos lá?
Olá, meu nome é Luana, eu sou estagiária e gostaria de saber qual a duração do contrato temporário. É o que a gente acabou de falar, depende do contrato, né? Depende do contrato. Se for o contrato temporário propriamente dito, o período é de 90 dias. E se for, tem as outras duas opções, é isso? No contrato pela CLT também de 90 dias e no contrato da 9.601, salvo engano, período de 1 ano. Que aí ele tem um outro requisito, que é o contrato temporário da Lei 9.601, ele tem como objetivo o aumento de postos de trabalho, né? Enquanto o contrato da 6.019 e da CLT, ele tem como objetivo, como finalidade, atender a uma necessidade transitória, o contrato por prazo determinado 9.601, ele tem como finalidade um aumento de postos de trabalho, tentar aumentar os postos de trabalho no mercado de trabalho. O contrato de experiência, aquele período de experiência, não, é outra coisa. O contrato de experiência já é uma subespécie do contrato de trabalho por prazo determinado da CLT. O artigo 443 da CLT, ele diz que você pode ter um contrato por prazo determinado por experiência ou em casos em que a necessidade justifique a transitoriedade do contrato. Outra pergunta? Meu nome é Tatiane, eu sou servidora pública. Eu gostaria de saber se o contrato temporário pode ser prorrogado. Depende também do contrato. Do contrato, né? Como dito, o contrato da 6.019, ele pode ser prorrogado apenas e tão somente com autorização do órgão competente do Ministério do Trabalho. E no caso do contrato da CLT, ele pode ser prorrogado uma única vez e por igual período. E o salário, como deve ser? É igual aos contratados permanentemente? Nos termos do artigo 12 da Lei 6.019, o trabalhador temporário ele tem o mesmo direito, inclusive com relação a salário, do trabalhador que ele estiver substituindo ou daquele mesmo trabalhador que exercer a mesma função que ele na empresa em qual ele foi colocado. Recentemente, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho estendeu esses efeitos do artigo 12 da Lei 6.019 a todos os empregados terceirizados. Todos os empregados terceirizados hoje têm direito a receber o mesmo salário daquele empregado que exerça as mesmas funções que ele, ainda que aquele empregado seja efetivamente contratado pela empresa e ele seja um terceirizado, mas ele tem o mesmo direito ao mesmo salário. E com relação à hora extra, folga, tudo a mesma coisa? Todos esses direitos estão assegurados, à exceção, como dito aqui na matéria, do aviso prévio e da multa do fundo de garantia. Tá, eu vou falar sobre aviso prévio daqui a pouco. Vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Givanildo, eu sou estagiário. Gostaria de saber, se eu estiver exercendo uma função diferente da que está no contrato temporário, o que eu tenho que fazer? O que tem que fazer? Nesse caso, você está tendo um desvirtuamento do Instituto, um desvirtuamento do contrato, e aí você aplica o artigo 9º da CLT, que trata da fraude nas relações de trabalho, e aí essa pessoa pode entrar na justiça e ter reconhecido o seu vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviço, com todos aqueles direitos de um empregado normal, seletista, com fundo de garantia, multa de FGTS, aviso prévio, enfim, todos os direitos da CLT. Agora você estava falando que realmente o trabalhador temporário ele não tem direito ao aviso prévio. Então ele pode ser demitido antes do tempo? Pode, ele vai ter uma outra indenização mesmo estabelecida pela lei. Isso. O que é o aviso prévio? O aviso prévio, como o próprio nome diz, é o empregador ou o empregado, ambas as partes têm a obrigação de dar o aviso prévio. O aviso prévio é quando uma das partes quer rescindir o contrato de trabalho, que, como eu já disse antes, a princípio é um contrato por prazo indeterminado. Então, se uma das partes tem o desejo de rescindir aquele contrato, ela tem o dever de avisar a outra com um prazo de antecedência de 30 dias. Né? Por que não se aplica o aviso prévio para o contrato por prazo determinado? Porque as duas partes já sabem qual é o prazo que vai terminar o contrato. Sim, e se for antes? No caso de ser rescindido antes, no caso, por exemplo, da 6.019, há uma indenização estabelecida de 1/12 do salário para cada mês trabalhado. No caso da CLT, o trabalhador faz jus, no caso de uma demissão antecipada do contrato, de uma rescisão antecipada do contrato, nos termos do artigo 479, 480 da CLT, o trabalhador faz jus a uma indenização equivalente ao tempo que faltava para completar o contrato pela metade. Ok, muito obrigada pela sua participação.